Paz do Senhor, tudo bem? Bom que vocês estão aqui. Eu concordo com o pastor Sérgio, que diz que se você veio aqui essa noite, é porque você é um adorador, uma adoradora, mas também você tem sede de ouvir a palavra de Deus. E Jesus é claro em dizer que Ele é a água da vida, que todo aquele que tem sede pode ir a Ele, ir até Ele e ser dessedentado. E eu creio que a sua sede, que pode ser uma dúvida, a sua sede, que pode ser uma cura, a sua sede, que pode ser portas abertas, a sua sede, que pode ser um milagre na família, você receberá um sinal da parte do Senhor através da palavra de Deus e do agir do Espírito Santo na sua palavra. Eu tenho algum relógio por perto, a não ser o meu ou não? Não, né? Então aqui são 8h30, ok, já calculei aqui o tempo que eu tenho. Gente, o pastor Sérgio me pediu então que trouxesse uma palavra em cima da parábola da grande ceia ou do grande banquete. Então eu vou pedir que você abra a sua Bíblia ou o seu aplicativo no Evangelho de Lucas, capítulo 14. Lucas 14, de 15 a 24. Eu estou lendo na versão Nova Almeida atualizada. Lucas 14, a partir do verso 15 até o verso 24, que diz assim: Ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: Bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: Venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço que me desculpe. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. O servo voltou, contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde o servo lhe disse: Patrão, já fiz o que o senhor mandou e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: Saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Para entendermos melhor essa parábola que Jesus propôs, nós temos que entender um pouquinho do contexto. E esse contexto, ele começa com uma bola levantada. Quando levantam a bola para a gente, principalmente no vôlei, né, a gente corta. E o contexto é o contexto cultural, o contexto da época, o contexto histórico, desse tipo de banquete, desse tipo de festa e desses tipos de convite. Então a deixa que Jesus pegou foi a deixa de um daqueles que estava comendo à mesa com ele e na casa de um dos principais fariseus. Se você ler o começo do capítulo 14 de Lucas, a partir do verso 7, você vai ver que Jesus estava lá, tinha sido convidado
à casa de um desses principais fariseus e estava lá conversando, ouvindo, ele falando sobre que não devemos tomar os primeiros lugares, os lugares de honra, para que alguém peça para que você levante, saia do lugar, vá lá para trás, porque sempre há alguém mais honrado que a gente, mais privilegiado do que a gente, então devemos ceder o lugar. E aí ele falava, olha, quando você convidar alguém para comer na sua casa, convide uma pessoa mais pobre, mais necessitada, aquele que não vai ter condição mesmo de retribuir o convite, de retribuir o almoço, a janta, o lanche, porque é assim que é o que funciona no reino dos céus. A gente deve sempre presentear as pessoas, a gente deve sempre agradar as pessoas, mas principalmente aqueles que têm menos condições. Esse é o contexto. E alguém ouvindo isso, um convidado também, como Jesus foi convidado nesse jantar, provavelmente, ele diz assim, olha, então, bem-aventurado, que quer dizer feliz, felizardo aquele que participar do banquete no reino dos céus. Essa é a bola levantada. Quando esse homem diz, bem-aventurado aquele que participar do banquete do reino dos céus, então Jesus começa a propor essa parábola. Jesus começa a contar essa história. Jesus falava por parábolas mesmo, ele aplicava o contexto daquela época em que se vivia e contava histórias. Bom, devemos entender o seguinte para compreendermos melhor essa palavra. Naquela época, quando alguém ia dar uma festa, um banquete, geralmente uma pessoa rica, de posses, de bom status social, status político, ele enviava primeiramente o que a gente chama de, ou que os comentaristas falam que se chama convite preliminar. É o primeiro convite. Então ele mandava um empregado, um servo, ir até a casa de cada um dos convidados, ou até mais de um servo, ir às casas de vários convidados, e a pessoa recebia o convite, fulano de tal, que é o anfitrião da festa, é o dono da festa, é o dono do banquete, está te convidando, você e a sua família, para essa festa. Separa na tua agenda a data e a hora. O banquete era feito a partir das 18 horas, portanto era um jantar, era uma festa no final da tarde, início da noite. Por quê? Porque as pessoas trabalhavam durante o dia, as pessoas tinham seus afazeres, aquela economia era uma economia predominantemente agrícola, as pessoas tinham que cuidar dos animais, tinham que cuidar da agricultura, os que eram donos tinham que cuidar dos empregados e ver se estava tudo bem, para depois, terminado o dia, terminado o trabalho, pudessem ir à festa. Então esse é o contexto. No dia da festa, no próprio dia da festa, ia de novo um empregado, um servo daquele homem, dono da festa, dono do banquete, para dizer o seguinte, olha, está tudo preparado, venham, pode vir. Então assim, eu imagino que lá para umas 4h30, 4 horas da tarde, a festa é às 18, é às 6 da tarde, ele chegava lá, pode vir que está tudo pronto, pode vir. Então o que a pessoa tinha que fazer? Como ela já estava pré-avisada daquele convite preliminar, daquele primeiro convite, e naquele primeiro convite, a pessoa já dizia assim, eu vou, eu irei. Tanto é que no segundo aviso, no segundo convite, venham por favor, está tudo pronto, o servo voltava, obviamente, na casa daquela família que tinha dito, ou daquela pessoa que tinha dito que iria. Ele não ia perder tempo indo ao lugar, a uma casa, a uma região, em que a pessoa tinha dito, não, eu não posso ir nessa data, eu tenho outro compromisso. Então essas desculpas que nós vemos aqui, são de pessoas que já tinham confirmado a presença. Você já recebeu, trazendo mais para os nossos dias, um convite de uma festa legal, de uma festa
bonita, dos teus amigos, de aniversário, de casamento, de noivado, enfim, uma festa da empresa, em que é preciso confirmar a presença. Antigamente a gente tinha no envelope escrito à mão, né? Hoje é tudo por aplicativo, os convites vão por aplicativo, aquele RSPV, né? Aquela expressão em francês, responder, s'il vous plaît, responda, por favor. Era chique receber um convite com aquele RSPV assim na frente do envelope, né? E você então tinha um telefone que você ligava e dizia, olha, eu irei e portanto pode confirmar o meu nome, o nome da minha família, todos iremos. Por quê? Porque o dono da festa, no caso nos nossos dias, o buffet precisa se organizar para saber a quantidade de comida, a quantidade de bebida, o espaço a ser dimensionado para aqueles convidados, tudo isso. Então, gente, esse é mais ou menos o contexto, e esse RSPV seria o nosso contexto nos dias de hoje. Bom, então agora vamos começar a observar algumas coisas importantes aqui. Primeiro, aqueles 3 homens, aquelas 3 pessoas que negaram o pedido, venha por favor à festa, está tudo preparado. Está tudo preparado. Repito, pessoas que já tinham confirmado, já tinham sido visitadas naquele convite preliminar, e agora, quando foi o servo para dizer, venha, no próprio dia da festa, está tudo pronto, venha, vamos lá festejar, vamos lá nos alegrar, vamos lá participar todos juntos dessa festa, desse banquete. Então essas 3 pessoas negaram, 2 deles deram desculpas. O primeiro disse assim, eu comprei um campo e preciso vê-lo. Isto, no nosso contexto atual, não seria um insulto, mas se não houvesse uma justificativa muito forte, por exemplo, a pessoa estava doente, tinha havido um acidente na casa da pessoa, alguém da família ficou doente, ele tinha que ficar cuidando da pessoa, algo assim. Se não fosse alguma coisa muito séria, a pessoa insultaria o dono da festa. É uma desfeita assim, enorme, que nós não temos a dimensão, porque não é do nosso contexto esse tipo de desculpa. Então eu quero deixar claro para vocês que esses 3 que recusaram, o que ia comprar o campo, o que tinha comprado 10 animais, né, 10 bois, 5 parelhas, né, 5 pares, né, para lavrar a terra, e o que disse que tinha se casado. Eles ofenderam o anfitrião, eles ofenderam o dono da festa. Vamos analisar a primeira desculpa. A primeira desculpa é daquele que disse, eu não posso ir, me perdoe, porque eu comprei, o verbo está no passado, eu já comprei uma fazenda, eu já comprei um campo e preciso vê-lo. Vamos usar um pouco de observação aqui agora. Um bom judeu só compraria uma terra, ainda mais um judeu rico, né? E a fama deles de grandes negociadores vem até hoje, né? Grandes empresários, nós sabemos disso, grandes grupos econômicos, grandes bancos internacionais. O bom judeu, ele analisava aquele campo com detalhe. O que ele analisava naquele campo? Ele analisava se tinha água, porque a região geralmente era deserto, se tinha poço, se o poço precisava ser desentulhado ou não, se havia árvores frutíferas, se havia plantação, se havia uma boa qualidade da terra. E ele jamais diria, eu comprei um campo e preciso vê-lo, porque ele já tinha visto. Quando ele tomou a decisão de comprar, ele já tinha analisado todos os detalhes a respeito daquela fazenda, a respeito daquele campo. Então,
E obviamente, a festa era a partir das 18 horas. Você vai analisar um campo no escuro? Né? Ele ia sair da casa, ele já sabia que aquela festa ia acontecer, ele já tinha confirmado no convite preliminar, e agora, perto das 18 horas, quando o servo foi lá dizer, está tudo pronto, vamos. Ele diz, não, eu preciso ver o meu campo. O que você vai ver? Com luz de lamparina? Vai ver a fazenda que você comprou, vai ver se o poço tem água, vai ver se a cerca tá direitinha, se as parreiras estão produzindo de noite. Então, olha o insulto. É a mesma coisa que dar uma desculpa esfarrapada para alguém que te convida para alguma coisa e você quer se livrar daquela pessoa. Você inventa qualquer coisa que passa pela tua cabeça para dizer, preciso dispensar esse cara. Preciso mandar ele embora, cara chato. Eu não quero ir, vou inventar qualquer coisa, que eu estou com dor de cabeça, que eu estou doente. Mas nesse caso não foi uma desculpa esfarrapada nesse nível, porque eu falei que a doença era uma desculpa razoável. Não, ele falou que ele precisava ver o campo que ele já tinha comprado, portanto analisado tudo à noite. Se alguém te dá uma desculpa esfarrapada, um amigo seu, um conhecido seu, alguém que quer te honrar, alguém que quer a tua companhia, você não ficaria chateado? Não ficaria chateado? Ao preparar uma festa com tanto carinho, com tanta consideração, com tanto amor, as melhores comidas, né? As melhores bebidas, as melhores mesas, preparando o lugar, enfeitando o lugar. Você não ficaria chateado se alguém te desse uma desculpa qualquer aí para dizer que não ia? Tendo dito antes que iria? Então, é mais ou menos isso que aconteceu. Uma desculpa feia, uma desculpa esfarrapada. Né? E é por isso, veja, é uma pessoa de posse, porque esse dono que deu a festa era uma pessoa riquíssima. E, obviamente, esse que comprou um campo era uma pessoa rica também. E essa pessoa rica, ela deu uma das desculpas mais ridículas para não endossar o convite que, algum tempo atrás, ela tinha dito sim. Então, você se lembra do quê? Você pode se lembrar, por exemplo, de Mateus 19, 23, quando Jesus exclama, quão dificilmente entrarão os ricos no reino dos céus. Por quê? Não é que tem problema ser rico, não é que na Bíblia existe uma teologia da pobreza, uma teologia da miséria. Não existe essa teologia. Como também não existe essa teologia da prosperidade sem misericórdia, da prosperidade sem trabalho, da prosperidade sem honestidade, da prosperidade sem suor no rosto. Também não existe. Mas o que aqui eu quero ressaltar é que quando Jesus diz quão difícil será um rico entrar no reino dos céus, é mais fácil um camelo passar pelo buraquinho da porta do muro da cidade, chamado de agulha, é uma portinha baixinha assim que o animal tinha que ficar engateando para passar por baixo. Tinha que tirar a carga dele, porque a carga entalava, né, que nem um caminhão passar embaixo de uma ponte aqui na Marginal, e não dimensionar a altura da carga, tem que descarregar tudo para passar. Assim, Jesus comparou, é muito mais fácil o trabalho que dava para descarregar e para reamarrar a carga que estava em cima de um camelo. E Jesus comparou essa situação dizendo, é muito mais fácil um camelo ser desamarrado de sua carga, ser descarregado e carregado novamente, do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque é o ídolo dele, porque é o Deus dele. Né? Jesus se encontrou com um jovem rico que foi embora, porque não quis vender as suas coisas e ser um discípulo de Jesus. Bom, essa é a primeira desculpa. Esse pede desculpa, é uma desculpa esfarrapada, mas ele pede. O segundo diz assim, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Ele já tinha comprado, o verbo está no passado também.
As juntas de boi eram os tratores da época, eles eram usados para arar a terra. Como um bom judeu que tinha dinheiro para comprar juntas de bois, portanto era um agricultor já de um nível médio para alto, porque o resto era na mão mesmo, ou com um cavalo, ou com um burrico, as pessoas mais pobres, arando a terra para semear, para plantar. Esse homem diz, eu comprei 10 animais, 5 juntas de bois, e eu preciso examiná-los, né? Eu preciso experimentá-los. Ora, o que ele ia fazer de noite também? Ele ia sair arando a terra à noite. Naquela época, para arar a terra, você fazia no comecinho da manhã, assim, 4h30, 5 horas, nos primeiros raios solares. Por quê? Porque geralmente se marcava, no dia anterior se marcava os pontos para os condutores das parelhas de boi. E eles olhavam aquilo e iam então arando a terra. Não podiam tirar o olho daquela divisa, daquele poste, daquele marco, para que os sulcos feitos na terra não ficassem tortos. E a otimização do espaço do terreno fosse a melhor possível. O que ele ia fazer? Experimentar juntas de boi à noite. Ele ia levantar também a lanterninha dele para tentar ver o marco lá na frente? O pedaço de pau, a árvore, a divisa? Outra desculpa esfarrapada. Ele ia ver se o boi velho guiava o boi novo, porque toda a parelha de boi tinha um boi mais velho e um boi mais novo. O boi mais novo, com a canga em cima, seguia a orientação do boi mais velho, que era mais treinado. Ele ia ver isso? Não, ele já tinha visto tudo isso. Quando ele comprou, ele já examinou qual era o melhor animal que trabalhava com outro animal, que já tinha experiência, que se dava melhor, tanto no porte, não podia ter muita diferença de porte físico de um animal para outro, de um boi para o outro. Tudo isso ele já tinha feito, ele já tinha experimentado antes. Então trata-se de um insulto, de uma agressão à honra do dono da festa. Uma desculpa muito esfarrapada, né? Por último, e esse agora nem desculpa pede, é mais ofensivo ainda, porque os 2 primeiros pediram desculpas, como eu disse, esfarrapadas, mas pediram. Esse terceiro disse assim, casei-me, não posso ir. Ora, por que não levou a mulher junto na festa? Será que a mulher ia ficar triste de ir a uma festa junto com o marido? Será que ela ia se sentir ofendida? Como assim? Nós somos recém-casados e vamos a uma festa? Não podemos ter nenhum compromisso social porque somos recém-casados? Desculpa mais do que esfarrapada também. Então, eu só levantei essas 3 hipóteses para poder então transportar as aplicações que eu quero fazer com a igreja hoje à noite, né? Primeiro, depois dessas 3 desculpas, o anfitrião podia dizer assim, puxa vida, os meus amigos, os meus colegas empresários, os meus colegas agroindustriais, foram convidados, as famílias todas aqui da região, não vieram, puxa vida, vou cancelar a festa. Deus não cancela festas. Guarde bem isso, o Senhor Jesus não cancela festas. No início desse culto, o pastor Sérgio leu o texto de Abacuque, dizendo, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja animais nos currais, ainda que tudo esteja ruim, ainda que nada dê certo, Deus não cancela festas. Porque o sacrifício do crente, o sacrifício do adorador, ele contempla pela fé aquilo que Deus promete que vai fazer, sendo Ele dono do tempo, dono da ocasião. Enquanto isto, nós andamos pela fé. Não é verdade? Mas o anfitrião, ele se negou a cancelar a festa. Então ele teve uma ideia.
A ideia dele foi chamar o servo novamente e dar uma ordem para ele. Saia pela região aqui, né? Saia pela região aqui e chame todo mundo. Veja, não houve nem convite preliminar para esses. Não estava na agenda do povão ir para a festa do rico da cidade. Mas Deus tem festa para o povão. Deus tem festa para mim. Deus tem festa para você. Não importa qual seja a sua situação. Deus tem momentos de alegria, Deus tem festa também. Então aquele servo vai, né? O primeiro chamado, o primeiro convite, né? Mas eu quero lembrar de um texto de Hebreus 3, 7, 8. Por que o anfitrião não cancelou a festa? Ele não cancelou a festa porque é tempo da graça. E graça não cancela festa. Graça não cancela convite. Graça não cancela aliança. Graça não cancela o amor de Deus pelos homens. Em Hebreus 3, 7, 8 diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto. Então o que aconteceu com esses 3 homens ou 3 famílias que recusaram o convite do anfitrião? Eles tentaram a Deus. Lembram-se quando Jesus foi tentado por Satanás no início do seu ministério? Após 40 dias de jejum de comida e água, Satanás se apresenta a ele e o tenta 3 vezes, o prova por 3 vezes. E na terceira vez ele leva Jesus lá no cume do templo, no lugar mais alto do templo, chamado pináculo, e diz assim: joga-te daqui para baixo, porque está escrito, Satanás citando a Bíblia, aos teus anjos dará ordens a teu respeito, para que não tropece em nenhuma pedra. E Jesus, então, expulsa Satanás e diz: vai-te, Satanás, porque está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Toda vez que o Espírito Santo nos convida a fazer algo, se nós dermos a Ele desculpas esfarrapadas, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece os nossos pensamentos. Isto é uma espécie de tentação ao Senhor. Por quê? Porque Ele quer te usar, porque Ele quer ver uma festa, porque Ele quer abençoar outras vidas, porque Ele quer alegrar outras famílias, outras pessoas. Então não endureça o seu coração quando você receber um convite do Espírito Santo. Mas vamos voltar lá. O primeiro chamado ou convite, agora num contexto mais teológico, mais histórico da Bíblia, aquele primeiro chamado, né, que ele manda o convite preliminar para todos aqueles convidados, dos quais esses 3 não aceitaram, inventaram uma desculpa, né? Alguns comentaristas bíblicos dizem, e eu concordo com eles, que esse primeiro chamado seria o chamado de salvação oferecida aos judeus. Salvação oferecida aos judeus que rejeitaram ao Senhor. A mesma multidão, ou quase a totalidade da mesma multidão que na véspera da Páscoa, na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que gritava: Hosana, Hosana, bendito seja o filho de Davi, é quase a mesma multidão que diante de Pilatos grita: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. É o jogo das massas, né? A multidão é emocional. A multidão é emocional. Então, o primeiro chamado representa a oportunidade que Deus deu de salvação aos judeus, né? Em João 1, 11 e 12,
O evangelista deixa claro isso quando ele diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, a saber, Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então aqui nós temos uma dica. A festa é para filhos e filhas. A intenção de Deus era salvar o povo judeu. Desde Moisés havia a profecia acerca da vinda de um Salvador, de um Messias, e passando por todos os profetas e todos os videntes do Velho Testamento. Todos apontavam para Jesus. Davi salmodiava e apontava para Jesus. Isaías apontava, principalmente Isaías apontava para Jesus. Sofonias, Ageu, Amós, todos apontavam para Jesus. Veio para os que eram seus e os seus não receberam. O segundo chamado, agora, eu estou falando obviamente não do primeiro convite, mas eu estou falando do primeiro chamado feito depois da negativa, depois da recusa, depois das desculpas esfarrapadas. Como esse não aceitou, esses não aceitaram, então o que aconteceu? O segundo chamado veio para os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E esses representam quem? Representam os pecadores. Representa mim, representa você. Recebemos pela fé o convite da graça, o convite da salvação. E dizemos assim: é claro que eu vou nessa festa, é óbvio que eu vou nesse banquete, mas tem um problema. Eu não tomei banho, eu estou sujo, eu não tenho a roupa ideal, eu não tenho os sapatos ideais, eu não sou perfumado, eu sou um pecador. Mas veja qual foi o cuidado do dono da festa, do anfitrião, ao mandar o seu servo: vá pela região aqui, pelos caminhos, e conduza, traga essas pessoas. Então, nós fomos trazidos pelo braço da graça do Senhor Jesus, para a comunhão com Ele, para o recebermos como nosso Deus, como nosso Senhor, como nosso Salvador, como aquele que praticou uma aliança eterna para conosco, um pacto eterno para conosco. Nós somos esses cegos, que não tínhamos revelação espiritual, não enxergávamos a luz. Somos esses mancos que o pecado nos deixa manquetolas, mancos. Nós somos esses aleijados naquelas áreas de fraqueza da nossa vida, aquelas áreas que a gente usa bengala, que a gente usa algum aparelho para nos ajudar a andar. A gente não deslancha naquela área, aquele negócio que gruda na gente e provoca um aleijão. Jesus nos convidou como estamos. E um dia, pela fé, nós o recebemos assim, como estávamos, recebemos essa graça. E o terceiro chamado, porque o servo voltou e falou: olha, chamei aquela turma toda que o Senhor mandou, que somos nós, representa nós, né? Mas ainda tem mais lugar. Ele então falou assim: tem mais lugar? Então vai lá. E agora ele não diz mais assim, traz. Ele diz assim, obriga. Obriga não os dessa região, os que estão nas estradas, os andarilhos, os que moram em buracos, à beira da estrada, na sarjeta das estradas, que as cidades já o excluíram, já não recebem. As pessoas já não querem por perto. Os lavradores não querem nem para ser seu funcionário, eles não querem. São pessoas totalmente rejeitadas, como os leprosos, por exemplo. Como as meretrizes, as prostitutas, como os funcionários públicos de Roma, que cobravam impostos dos judeus. Chama esses aqui que ninguém gosta, que ninguém quer por perto. Então esse é o terceiro chamado e é o terceiro convite. E
Mateus 11, verso 12 diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os que usam de força se apoderam dele. Então veja que o verbo usado agora foi obriga, traz na força, traz na marra. Se preciso for, pode até dar um cascudo. Traz na violência. Para que aquela pessoa entenda que a graça é violenta. A graça vai em direção a nós pecadores, e há mais pecadores, há todo tipo de pecado, mas chega uma hora que a iniquidade é tão forte que a pessoa não tem força, só com o apoderamento pela força para libertar aquela pessoa. E assim o Evangelho faz, o Espírito Santo faz, o sangue de Jesus faz com as nossas vidas, se é que nós estávamos nesse estado. Esses grupos de convidados, porque ele não quis cancelar a festa, eles não tinham dinheiro para retribuir o convite. Aliás, era o contexto que Jesus estava conversando à mesa, no começo do capítulo 14 de Lucas, falando com os principais e ricos fariseus. Eles não tinham dinheiro para retribuir o convite, não tinham dinheiro para comprar terras. Eles eram cegos, não tinham como examinar a terra. Eram cegos, aleijados, leprosos, não tinham como ficar examinando animais, para ver se o animal tinha carrapato ou não, tinha parasita ou não, para saber se o animal servia para arar a terra, porque ele não tinha terra nenhuma para arar. Ele vivia de pedir esmolas quando alguém passava. Ele era o resto do resto, não é verdade? Então, esse grupo de convidados não tinha condição nenhuma de retribuir, assim como nós não temos nenhuma condição de retribuir o favor imerecido, mais conhecido como graça, que Jesus dispensou a nós. Só na cruz? Não. A palavra de Deus diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Nós não havíamos nem sido criados e o Cordeiro de Deus já estava sentenciado à morte. Você já pensou o próprio Criador dos céus e da terra, dos homens, dos animais, se auto-sentenciar à morte antes de decidir me criar e te criar? O Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Então, a graça já começou antes do tempo. Antes do relógio começar a correr, a graça já estava amando aquele que não tinha nem sido criado ainda. Isso não é maravilhoso? Isso não aumenta o teu entendimento do quanto Ele te ama? Ou eles, a Trindade, nos amam? Isso não aumenta? Então, essa graça maravilhosa é que levou aquele dono da festa a chamar aqueles desvalidos todos. E é por isso que a palavra de Deus diz assim, porque Jesus foi gracioso desde antes da fundação do mundo, e a palavra de Deus diz que ele se esvaziou da sua glória. Sendo Deus, não viveu como sendo igual a Deus. Ele esteve nessa terra sendo Deus, e não usou os atributos de Deus ao viver aqui. A sua humanidade estava estampada. E a sua identificação com o ser humano é demonstrado quando ele vai ao batismo. Qual era a pregação de João Batista? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Do que Jesus tinha que se arrepender para ser batizado? Ele tinha pecado? Para ser batizado? Para dizer eu preciso de um Salvador? Ele era o próprio Salvador. Ele é o próprio Salvador. Ele vai porque o amor se identifica, a graça se identifica conosco, com o ser humano, com o pecador, no estado em que ele estiver. Então, se há alguém aqui, por exemplo, que já aceitou, já recebeu pela fé a Jesus como Senhor e Salvador,
E o pastor está dizendo, olha, você precisa se batizar, é uma ordenança de Jesus, é assim que a igreja fazia, assim que a igreja vem fazendo ao longo desses 2000 e pouquinhos anos. Não, mas eu primeiro preciso deixar de fazer isso, primeiro eu preciso deixar de fazer aquilo, primeiro eu preciso me acertar. Não, a graça já te aceitou do jeito que você é. Pode vir, confirmar a tua salvação, dar o testemunho público da tua fé, dar o testemunho que você é carecedor dessa graça. E venha do jeito que você está. Essa graça, na verdade, é fruto da essência de Deus, da essência de Jesus, da essência do Santo Espírito de Deus. Esta graça é fruto da maior essência da deidade do Senhor, que é Deus é amor. Ele não sente amor, não. Quem sente amor sou eu, quem sente amor é você. Ele é amor. Tem uma diferença aí. Porque no mesmo dia eu sou capaz de amar uma pessoa e odiá-la. No mesmo dia. Alguém que estava andando ao meu lado, um colega de trabalho, um companheiro, uma companheira, às vezes um cônjuge, esposo, esposa. Eu amo, mas pisou no meu calo, eu te odeio. O Deus que é amor não tem essa inconstância que nós temos depois que nos arrepender e dizer, Senhor, me dá a graça. Não é uma das orações que a gente mais faz, gente. Senhor, me dá graça. Me dá graça para passar por essa situação, me dá graça para sobreviver a este deserto, me dá graça para atingir essa meta, para correr atrás desse alvo. Senhor, me fortalece, Senhor, aumenta minha fé, Senhor, me dá graça. Que é fruto de um Deus que é amor. E não é à toa que 2 Coríntios 5,14 diz assim, pois o amor de Cristo nos constrange. Todas as vezes que eu me afastei dos caminhos do Senhor, sabe por que eu voltei? Porque Jesus não me rejeitou. E eu fiquei tão constrangido que eu voltei. É altamente constrangedor esse Deus que é amor. Esse Deus que deu o seu Filho. Esse Deus que entregou a sua vida. Esse Deus que abriu mão da sua glória, se esvaziou da sua majestade. Que se fez sacrifício antes da criação e fundação do mundo. É muito constrangedor. É altamente constrangedor. E talvez essa noite ou nessas épocas, nesses tempos, você esteja sendo constrangido pelo Espírito Santo de Deus. Volte. Arrependa-se. Mude a mente, metanoia. Mude de ideia. Assuma a mente de Cristo nessa área na tua vida. E dizer, Senhor, eu não posso na minha força, eu não posso no meu entendimento, mas na tua graça, no poder do teu Espírito Santo e na tua palavra, eu posso todas as coisas, naquele que me dá graça, ou seja, naquele que me fortalece. Amém? Em outras versões, eu estava falando que o reino de Deus é tomado à força, não é isso? E às vezes nós temos que tomá-lo à força mesmo. São áreas de resistência, áreas de cadeia das nossas almas, das nossas mentes. E o versículo na versão Nova Almeida atualizada, ele não diz assim, porque o amor de Cristo nos constrange. Ele diz assim, porque o amor de Cristo nos domina. Há um domínio de amor. Há um domínio de amor que pode curar qualquer problema, pode solucionar qualquer questão, pode abrir porta onde não existe porta, pode fechar porta onde também nem uma porta escancarada está aberta. Ele fecha por causa do seu amor. Então ele domina no amor, ele domina no entendimento, ele domina na graça. Ele é o nosso Rei. Ele é o nosso Senhor.
Finalizando, o anfitrião proibiu a entrada na festa daqueles primeiros convidados, que deram as desculpas esfarrapadas. Né? Lembra outra parábola de Jesus que diz assim, Mateus 25, 10 a 12. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, a parábola das 10 virgens. Comprar azeite, que tinha acabado a iluminação, porque acendia o fogo com o azeite, né? E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E fechou-se a porta. Deus quis casar com os judeus. Ele chega até chamar de Jerusalém sua noiva. No Velho Testamento, ele diz Jerusalém. Jesus diz assim, Jerusalém, Jerusalém, como eu quis abraçar-te, assim como a galinha aninha os pintinhos debaixo das suas asas. Mas ele veio para os que eram seus, e os seus não receberam. Por causa dessa recusa, a graça se volta para os aleijados, mancos e cegos, gentios, para nós. Paulo diz isso, olha, você que é a oliveira brava, não se glorie em relação à oliveira natural. Porque o mesmo Deus que te enxertou naquele que é filho de Abraão, que fez a promessa, em Isaque será chamada a tua descendência, ele é poderoso para te desenxertar. Então, eles recusaram e nós fomos recebidos com os braços de amor do Senhor. Né? Tanto é que Jesus manda, ide por todo mundo pregar o Evangelho. Não fica aqui só em Israel, não fica aqui só em Samaria, pelos confins da terra. E é essa a missão que a igreja recebeu, porque fomos constrangidos pelo amor do Senhor. Mais tarde chegaram as virgens e prudentes, aquelas que não tinham azeite, dizendo, Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas o noivo respondeu, em verdade lhes digo que não as conheço. Aqueles 3 se comprometeram, baseados em autojustiça, autojustificação. Nós somos salvos mesmo. Eu não preciso ir nessa festa aí de graça. Eu não preciso desse banquete de amor. Eu não preciso dessa festa de salvação. Eu me garanto. Vou dar uma desculpa aí qualquer para não ir. Porque eu sou judeu, filho de judia. Minha salvação está garantida. Você quer ver como eles pensavam assim? Principalmente os fariseus e os saduceus e os escribas, né? Porque eles conheciam esse trecho da Bíblia, que diz assim, Isaías 25, 6 a 8. Olha a festa aqui. Parece que Jesus está repetindo esse trecho. Isaías 25, 6 a 8. O Senhor dos exércitos dará neste monte um banquete para todos os povos. Será um banquete de carnes suculentas e vinhos envelhecidos. Carnes suculentas com tutanos e vinhos envelhecidos bem clarificados. Neste monte ele acabará com um pano que cobre todos os povos e com um véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre, e assim o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o vexame do seu povo, porque o Senhor falou. O judeu lia isso aqui na sinagoga, o rabino lia isso aqui na sinagoga, e dizendo, você é judeu? Você é filho de judia? Esse banquete messiânico é para você. Diz Isaías, você está garantido. Você está salvo por causa do sangue que corre nas tuas veias, sangue judeu de mãe judia. Mas alguém pode ser salvo assim? Alguém pode ser salvo por qualidade própria, pelo sangue que corre nas veias? Há uma raça especial para ser salva? Não. Tanto não há que eles rejeitaram o convite, que os judeus crucificaram o Messias. E a palavra de Deus diz que Deus soltou a espada atrás dos judeus,
porque eles crucificaram o Messias. Você sabia que eu tenho uma espada solta, do tipo daquela que guarda o jardim do Éden, atrás do povo judeu até hoje? Não se esqueça que é um remanescente fiel. Há sempre um remanescente fiel, mas tem uma espada. Paulo foi claro, Paulo era judeu, filho de mãe judia, criado aos pés de Gamaliel. Ele falou, se fosse para ser salvo, eu já estava no céu faz tempo. Mas eu preciso de Jesus. Eu não valho nada em mim mesmo. Não adianta o sangue correr nas minhas veias. E a pergunta que a parábola nos faz, enfim, é: quem participará do banquete? Você participará? Eu participarei? Espero que sim. O banquete das bodas do Cordeiro está em Apocalipse 19, 7-9, que diz assim: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Você recebeu um convite para participar da ceia das bodas do Cordeiro, ou seja, da ceia da festa de casamento de Jesus com a igreja. De Jesus com o povo que desde o Velho Testamento, desde dos primeiros justos como Abel, até o último na era da igreja, na era da graça, que receber pela fé, ou for uma criança inocente já ser salva automaticamente. Meus irmãos, há uma boda. Jesus contou essa parábola, mas na mente do Senhor, ele já antevia. No coração de amor de Jesus, ele já antevia, vai ter uma festança. E não vai ter ninguém que dê desculpas esfarrapadas. Sabe por quê? Porque o convite foi fixado, o teu nome foi escrito no livro da vida, e você pode entrar, e você pode passar, a porta não será fechada para você. Para quem é esse convite? É para mim, é para você. Alegremo-nos e exultemo-nos. Nesse tempo de tanta dificuldade de todo mundo, a ordem é: alegremo-nos e exultemos, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro estão chegando, meus irmãos. Estão chegando. E nós iremos para essa festança. Não precisamos nem nos preocupar com as roupas, porque o próprio Deus providenciará as nossas roupas de linho finíssimo. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos avive ou reavive, que nessa noite você possa olhar para os seus problemas e dizer: eu sou convidado. Eu já disse sim, o convite preliminar eu aceitei, a confirmação, o batismo eu aceitei, e eu estou louco para chegar o dia da festa. E em breve, o mensageiro do Senhor vai dizer: sobe para cá. E nós subiremos para as bodas do Cordeiro, em nome de Jesus. Fique de pé, nós vamos orar.